Olá, hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores feitos da engenharia humana, mas olhando para ele de um jeito um pouco diferente, não só como um monumento, mas como o projeto mais longo e ambicioso de todos os tempos. Para começar, vamos pensar numa coisa. Se alguém perguntasse qual é o maior projeto que a humanidade já construiu, o que viria à cabeça? Talvez as pirâmides de Gizé, certo? É uma candidata fortíssima. Uma maravilha da engenharia, com seus mais de 2 milhões de blocos de pedra, uma precisão matemática que, sinceramente, espanta a gente até hoje. Com certeza está no páreo. Mas olha, tem um outro concorrente. Um que não é só um monumento num lugar só, mas uma verdadeira cicatriz de pedra e terra que se estende por milhares de quilômetros, cortando montanhas, desertos. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença de escala é absurda. Para se ter uma ideia, estima-se que, com todo o material usado na Grande Muralha, daria para construir a Grande Pirâmide de Gizé 120 vezes. 120. Então vamos entender essa história. Para analisar a muralha, vamos tratá-la como o que ela foi, o maior projeto da história. A definição técnica diz que um projeto é um esforço temporário para criar algo único. E a muralha se encaixa perfeitamente nisso, mesmo que o temporário dela tenha durado alguns milênios. Bom, todo projeto começa com um cliente e um objetivo, né? E o cliente desse aqui, bem, era um dos caras mais poderosos da história. Esse é Qin Shi Huang, o primeiríssimo imperador da China. Depois de unificar vários reinos que viviam em guerra, o grande desafio dele era consolidar o poder e proteger as fronteiras do novo império. A ordem foi bem clara: conectar as muralhas que já existiam e criar uma única e gigantesca linha de defesa contra as invasões que vinham do norte. Então, a ordem foi dada. A execução, no entanto, ia durar muito, mas muito mais tempo que a vida de qualquer imperador, de qualquer dinastia ou até mesmo de qualquer império. 21.196 quilômetros. É difícil até de imaginar o que esse número significa, né? Pensa assim, é a distância de uma viagem, de ida e volta de Lisboa a Pequim. É mais da metade da circunferência do nosso planeta. Uma linha de defesa de proporções continentais. E esse dado aqui é, talvez, o mais impressionante de todos. A construção não foi contínua, foi um projeto que se arrastou por mais de 2 milênios. Pensa só, começou antes do Império Romano existir e só foi terminar na época em que a Renascença estava bombando na Europa. É, de longe, o projeto de construção mais longo da história. E o custo humano? Incalculável. Milhões de trabalhadores, soldados, camponeses, prisioneiros foram forçados a trabalhar em condições brutais. A muralha ganhou o apelido de o maior cemitério do mundo, um testamento silencioso de todo o sacrifício que ela exigiu. Então, um ponto crucial é que a muralha não é uma coisa só, sabe? É como um sistema que foi sendo construído em fases. Cada dinastia adicionava um pedaço, reconstruía, adaptava a muralha para os seus próprios desafios. Ela serviu desde defesa militar até para regular o comércio na famosa Rota da Seda, transformando uma barreira em um corredor econômico. E olha que legal, a história não para de ser reescrita. Escavações que terminaram agora em 2024 descobriram trechos da muralha que são muito mais antigos do que se imaginava. Isso mostra que essa ideia de construir grandes barreiras de defesa já estava na cultura chinesa há muito, muito tempo. Agora, vamos pular para a fase que criou a imagem da muralha que todo mundo conhece hoje, aquela das fotos e dos filmes. A dinastia Ming não só aumentou a muralha, ela revolucionou. A técnica era genial e super eficaz. Eles construíam duas paredes de pedra e preenchiam o meio com terra compactada e entulho. Depois, pavimentavam o topo. Isso não só criava uma barreira muito mais forte, mas também virava uma estrada, uma via expressa, para mover tropas e suprimentos pela fronteira. E a escala do esforço da dinastia Ming foi algo monumental. Eles, sozinhos, construíram quase 9.000 quilômetros da muralha, a parte mais icônica e bem acabada. E não era só o muro, não. Eles ergueram mais de 25.000 torres de vigia, que funcionavam como um sistema de comunicação super rápido, usando sinais de fumaça e fogo para mandar mensagens por distâncias enormes. Ok, mas no fim das contas, todo o projeto precisa ser avaliado pelo resultado, certo? A muralha cumpriu seu objetivo principal? Ela funcionou? A verdade é que a história é um pouco mais complicada. Sim, ela serviu como uma barreira psicológica e ajudou a controlar o comércio, mas ela nunca foi impenetrável. Foi atravessada várias vezes, principalmente pelos mongóis de Genghis Khan e mais tarde pelos manchus.
E aqui veio o golpe final. Em 1644, com o Império Ming já enfraquecido por dentro, um general simplesmente abriu um portão crucial. Ele permitiu que os exércitos manchus entrassem e conquistassem a China, dando início a uma nova dinastia. O grande projeto de defesa falhou no seu momento mais decisivo. Com o fim da sua função militar, a muralha foi meio que abandonada e começou a se deteriorar. Mas a história dela estava só começando a virar lenda. Um dos maiores mitos sobre a muralha nasceu lá no fim do século XIX, com essa frase de um escritor inglês. A ideia de que ela era tão grandiosa que podia ser vista de outro mundo, isso capturou a imaginação do planeta inteiro. Só que é só isso mesmo, um mito, completamente falso. Apesar de ser incrivelmente longa, a muralha é fina demais para ser vista a olho nu da órbita da Terra, e muito menos da Lua. Vários astronautas já confirmaram isso. Hoje, o legado da muralha é cultural. Ela é um símbolo da China, uma atração turística que recebe milhões de pessoas e um patrimônio mundial. Mas essa maravilha enfrenta desafios enormes de preservação, com partes inteiras desmoronando por causa do tempo e também da ação humana. E isso nos leva a uma última reflexão. A Grande Muralha pode ter falhado como uma barreira militar intransponível, mas se transformou num ícone de resistência, de ambição e da incrível capacidade humana de transformar o mundo. E isso faz a gente pensar, como é que se mede o verdadeiro sucesso de um projeto? Talvez a resposta não esteja nos seus objetivos originais, mas sim no legado que ele deixa para trás.